Olá, eu sou o Caio Lins. Eu sou Luna Ribeiro. Bem-vindos ao podcast Consciência Viva, do canal Filosofia do Bem. Oi, pessoal. Hoje a gente vai explorar um tema super interessante. Como podemos nos reconectar com nossa essência, sabe? Viver com mais propósito. Isso. E a ideia é abordar isso de um jeito bem acessível, né? Sim, total. Vamos trazer umas ideias da filosofia, um pouco de neurociência e até espiritualidade, mas tudo de forma simples. Legal. E para guiar a nossa conversa, a gente se inspirou bastante num livro chamado Viva com Propósito, o guia definitivo para se reconectar com sua essência. É do José Antônio Santos. Isso mesmo. O livro é tipo um convite para uma jornada de autodescoberta, né? Exato. O foco dele é ajudar a encontrar um significado mais profundo na vida. Algo que esteja alinhado com um propósito verdadeiro para cada um. E tem um ponto que você mencionou que eu achei bem curioso. Qual deles? A questão dos ciclos da vida, os setênias. Como é isso no livro? Ah, sim, é fascinante. Ele pega essa ideia dos setênios, que vem lá do Rudolf Steiner, e dá uma nova perspectiva, sabe? Para ajudar a gente a entender nosso próprio desenvolvimento. Setênios. Ciclos de 7 anos, né? Mas como ele usa isso sem parecer algo, sei lá, meio determinista? Boa pergunta. Não é tipo, com 21 anos acontece isso. É mais como um mapa. O mapa, como assim? Steiner sugeriu que a cada 7 anos a gente enfrenta desafios e oportunidades diferentes, né? Psicológicas, espirituais. Certo. O livro usa essa estrutura para iluminar essas fases, para entender o tema de cada momento e navegar por ele com mais consciência, alinhando as escolhas com um propósito maior. Entendi. É uma ferramenta de autoconhecimento, então. Não uma regra fixa. Exatamente. E o legal é como ele conecta isso, essa sabedoria mais antiga, com a ciência atual. Eu vi que ele fala de neuroplasticidade. Isso é super interessante. Muito. E é uma ponte fundamental que o livro constrói, porque ao falar de neuroplasticidade, que é essa capacidade comprovada do nosso cérebro de mudar, de se reorganizar em qualquer idade, ele tira a ideia de propósito só do campo subjetivo, né? Faz sentido. Torna mais concreto. Isso. Sugere que a gente pode literalmente treinar o cérebro para ter mais foco, para cultivar hábitos alinhados com o que a gente acredita, para remodelar padrões de pensamento que limitam. Mostra que o desenvolvimento pessoal tem uma base biológica real. Nossa, isso é poderoso. Muda a perspectiva. Deixa de ser algo que a gente só encontra e passa a ser algo que a gente constrói ativamente. Exato. E na prática? Como isso funciona no dia a dia? O livro dá dicas, ferramentas? Dá sim, e muitas. Acho que ele menciona 114 ações práticas e umas 15 perguntas para reflexão. Uau, bastante coisa. Mas o legal não é só a quantidade, é o tipo de ferramenta, sabe? Não é só uma lista de tarefas. São exercícios para melhorar a atenção, sabe? Atenção plena, técnicas para identificar valores importantes para a pessoa. Tipo para se conhecer melhor mesmo? Isso, e práticas para desenvolver empatia, e aí entram os famosos neurônios espelho. Os neurônios espelho. Como eles se encaixam nisso tudo? Então, o livro conecta eles com a nossa capacidade de aprender com os outros e de criar conexão, né? Certo. A ideia é que quando a gente observa ou interage com pessoas que vivem com propósito, ou quando a gente pratica com paixão ativamente, a gente ativa esses neurônios. E eles ajudam a gente a espelhar e internalizar essas qualidades. Entendi. Então, cultivar empatia, por exemplo, não é só legal, é quase uma ferramenta neurológica para fortalecer conexão. Exatamente, fortalece as conexões e, por consequência, o nosso senso de pertencimento, de propósito compartilhado. É bem interessante. Muito bom. Parece que o livro faz uma costura muito bacana, né? Pega conhecimento ancestral, tipo setênios, valida com a ciência, tipo neuroplasticidade e neurônios espelho, e entrega ferramentas práticas para a pessoa poder aplicar e viver essa transformação. Isso. E tudo isso para quê? Qual seria o objetivo final dessa jornada toda? Olha, o objetivo maior parece ser o de encorajar uma visão de mundo mais
mais consciente, mais integrada, sabe? Integrado em que sentido? No sentido de entender e aceitar os ciclos naturais da vida. Não só os setênios, mas os ciclos de crescimento, de mudança, até da finitude mesmo, para poder viver de um jeito mais autêntico, mais pleno. Não é só sobre achar um propósito individual, então. Não, é também sobre perceber como esse propósito se encaixa num todo maior, sabe? Como ele pode contribuir para um mundo, como o livro diz, mais consciente. É uma visão bem holística. Uma abordagem bem completa mesmo, que vai do micro, dos neurônios, até o macro, dos ciclos de vida e da consciência global. Fica claro que é um caminho bem estruturado para essa reconexão. Sim, sem dúvida. Oferece bastante material para quem está nessa busca. E para quem nos ouve, talvez fique uma pergunta para pensar, né? Qual seria? Qual pequena ação diária poderia aproximar alguém de viver com mais propósito? Fica aí a reflexão. Ótima pergunta. E fica o convite, compartilhem as reflexões de vocês aí nos comentários do canal. Isso. E se curtiram essa nossa conversa, essa exploração, inscrevam-se no Consciência Viva para acompanhar mais conteúdos sobre esse universo do autoconhecimento e propósito. É isso aí. Até a próxima! Até!